Vamos começar falando de guerras tarifárias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar ainda hoje a taxação de 25% sobre aço e alumínio. O Brasil é um dos países que deve ser afetado pela mídia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou a jornalistas que o governo vai aguardar a decisão concreta do republicano para se manifestar. Vamos ouvir. O governo tomar a decisão é só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas, não em anúncios que podem ser mal interpretados, revistos. Então o governo vai aguardar, decisão oficialmente, antes de qualquer manifestação. Então, o Haddad está sempre ali, vamos aguardar, vamos esperar. Nas redes sociais, Haddad ainda desmentiu que o governo planeja taxar as Big Techs norte-americanas, caso o país anuncie a taxação dos produtos. Quem tem medo, vamos ouvir. Então é melhor ir para o debate do que ouvir, né? Então, eu vou começar aqui com o nosso querido Henrique Kriegner. Henrique Kriegner, os Estados Unidos, o Trump prometeu America First. Primeiro lugar, a América. E vai proteger, claro, a produção de aço e alumínio do seu país. Você acha que nós, com a guerra dos bonés, o Brasil para os brasileiros, podemos enfrentar? Como você vê a repercussão dessa taxação para a exportação e a economia brasileira? E o Brasil, na sua opinião, deve retalhar e bater no peito, como fez o Gustavo Petro da Colômbia? Não, Capês. Boa tarde a todos os nossos colegas aqui da bancada e também todos que nos acompanham hoje. Eu diria, Capês, que não. A solução não é comprar uma briga e se exceder aí no sentimento patriótico, nacionalista, de usar uma política de reciprocidade nesse momento. Porque, no final das contas, quem vai pagar essa política de reciprocidade são os brasileiros mais carentes, os mais vulneráveis, que vão ter os seus produtos ainda mais caros, ainda mais taxados e vão ter maior dificuldade de dar sequência aí nas suas vidas. Então, não adianta. O presidente Lula já tinha falado lá atrás que adotaria essa reciprocidade. Para aqueles que ouvem de passagem ou aqueles que são mais nacionalistas, isso parece uma coisa muito boa, muito positiva, mas não é. Faz os preços subirem. O que a gente precisa agora é ter moeda na mão para poder fazer uma barganha junto com os Estados Unidos. Ninguém quer esse produto mais caro, mas é uma conta aí de que o presidente Trump está fazendo. Existe um endividamento gigantesco nos Estados Unidos, a dívida pública é muito grande, crescente, são 34 trilhões de dólares, e eles estão fazendo agora a balança comercial. Quais são os países que nós exportamos e que também, de igual maneira, importam da gente? Significa para quem que nós estamos dando dinheiro e de quem nós estamos recebendo dinheiro. E o Brasil tem bastante produto americano aqui, os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial, mas nós não importamos de igual maneira para os Estados Unidos, importamos dos Estados Unidos, perdão, e por razões óbvias, né? Nós somos uma economia que não é tão forte quanto a economia americana. Então, agora não é querer peitar de igual para igual, porque nós não somos iguais, Capês. Eu acho que a solução é fazer outras negociações. E a gente já falou aqui bastante no Linha, né? O Trump tem essa questão. Ele bate o pé, ele diz que vai taxar, mas se você vai lá, senta, conversa, tem uma maneira de talvez atenuar um pouco isso. Isso já aconteceu no primeiro mandato do Trump. Na época, o presidente Bolsonaro tentou negociar, não teve muito sucesso, mas quem sabe com sabedoria do nosso governo, que é muito difícil de esperar, mas com sabedoria do nosso governo existem outras maneiras de negociação. Agora, o Sérgio Zagarino, o Canadá é o maior fornecedor de aço para os Estados Unidos e o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço. Qual pode ser a consequência, qual pode ser o efeito para o Brasil abalar a nossa balança comercial? Ele quer pegar a China e nós é que vamos pagar o preço da guerra comercial com a China e Estados Unidos. Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, aos nossos comentaristas. Eu acredito que, em relação ao aço e ao alumínio, o Brasil sofrerá impacto dessa decisão equivocada do governo americano. Afinal de contas, nós temos que pensar em liberdade econômica e fazer com que tenhamos a possibilidade, não só no Brasil, mas como em qualquer país que se diz livre, de poder negociar com todo o mundo, né, com todos os países.
A partir do momento que ele toma essa decisão, tida como nacionalista, de proteção da indústria, na verdade, isso tem um efeito contrário, porque acaba encarecendo os produtos. Vai favorecer apenas ali o setor local, mas o reflexo disso em toda a economia é ruim. Em relação à questão do alumínio, a grande parte do alumínio que os Estados Unidos adquire vem do Canadá, você mesmo pontuou. Então, o Brasil provavelmente não vai sofrer na sua balança comercial, afinal de contas, tem tantos outros países para comercializarem. Só que não é a primeira vez que Trump fez isso, né? No governo anterior de Donald Trump, ele também tomou uma decisão nesse sentido e, com o tempo, Brasil, Canadá e México, eles fizeram acordos comerciais para isenção dessa tarifa. Então, talvez seja aquele modo Trump de ser. Vamos fazer aquelas bravatas, vamos dizer que vai ficar caro e duro para todo mundo e depois ele acaba negociando de uma forma mais, talvez, eficaz para ele e que tem ali como um poder de barganha na geopolítica, na discussão internacional, até com o próprio Brasil. Professora Daisy Chiocari, a China não é uma grande exportadora de aço e alumínio para os Estados Unidos, mas ela domina o mercado global de produção. Será que isso pode significar também uma queda na atividade de construção civil da China e, com isso, ela que consumia todo o aço que produzia começa a exportar e ameaçar os Estados Unidos? O Trump está pensando lá na frente na ameaça que a China pode produzir contra os Estados Unidos? Como é que você vê essa guerra comercial e aonde vai parar? A gente já tinha projetado. Estados Unidos em guerra com a China vão afetar o Brasil e esses dois países. Boa tarde, Capês. Boa tarde, os amigos da Jovem Pan, os amigos da mesa aqui. Então, essa tensão que os Estados Unidos têm identificado agora, isso não é novidade nenhuma, como meus colegas já falaram, que isso está desde a campanha eleitoral, né? Fato é que essas tensões geopolíticas, e aí acho que o Kriegner foi perfeito, entre Estados Unidos e China, elas afetam o Brasil e a última coisa que o Brasil tem que fazer é reagir como vinha reagindo o presidente Lula, com agressividade, ou dizendo que vai taxar também, como o Canadá falou, ou como a China falou. O posicionamento do Brasil é o seguinte agora, nessa exportação de aço e de alumínio, tem 3 estados aqui no Brasil que são os grandes produtores, que é Minas Gerais, Pará e Maranhão. Obviamente, se houver essa taxação, e aí como meus colegas lembraram aqui em 2018 já houve, o Brasil negociou isenções, mas essas isenções não proibiram a diminuição da exportação, mas fato é que se não conseguir negociar essas isenções agora, o que o Brasil tem que fazer é procurar mercados emergentes, porque obviamente vai nos atingir, vai ter que buscar outros mercados, mas a última coisa que tem que se fazer nesse momento é retalhar os Estados Unidos de volta, como o presidente Lula acho que falou na semana passada, né, falando que se eles nos taxarem, a gente taxa de volta. Então, não, é buscar novas estratégias e buscar novos mercados. Mas, doutora Eliana Passarelli, se nós continuarmos com o déficit fiscal da maneira como se encontra, gastando dinheiro. Hoje eu estava lendo um editorial do Estadão, quer dizer, é uma tragédia anunciada, porque nós estamos já com a taxa Selic 3,25, vai subir mais um ponto, já, analistas dizem que pode chegar a 15,50, 14,25 já vai subir, praticamente, já é certo. Nós continuamos com um gasto enorme, um desperdício de dinheiro público para áreas que não são prioridade, já são 53 bilhões de reais indo para emendas parlamentares. Não é que a emenda seja ruim, mas não é prioridade. 16 bilhões para a Lei Rouanet e uma série de outros gastos. E com isso nós vamos começar cada vez mais a depender da balança comercial, da balança de exportações e importações. Como você vê essa questão? O Brasil começando agora a enfrentar uma onda que é completamente diferente dos primeiros 10 anos dos anos 2000. Agora nós temos aí China e Estados Unidos começando uma guerra comercial que pode sobrar para o Brasil. E parece que, como a fábula da cigarra e da formiga, nós ficamos cantando muito tempo durante o verão e agora vem o inverno. Pois é, isso é uma coisa básica. Não há como se fugir da inflação que está aí, do desgoverno que está aí. Ninguém coloca a mão na ferida em nada, toda hora se tem um tapa-buraco, se tem uma forma remendada. Eu vou lembrar só, Capês, uma coisa em relação à taxação do aço, que no antigo governo Trump houve sim a taxação do aço e que nós estamos pagando por isso até hoje. Então, se houver nova taxação, não será diferente. E
Com certeza, eu tenho para mim que haverá essa taxação por conta do que o Trump já fez lá atrás. E nós engolimos e estamos pagando essa conta até hoje. Ainda estamos pagando essa conta. Então, eu vejo assim, se não houver imediatamente uma transformação dos ministérios, e eu diria da própria governança Lula, nos próximos, eu diria, 2 anos, nós estamos perdidos novamente com a taxação dos juros, com a subida do Selic, e vai que vai. Não tem jeito. Ô Henrique Kriegner, como é que você acha que a gente deve se preparar, então? Agora, o Trump está claro. Ele é um nacionalista, ele não é um globalista. Ou seja, ele não tá muito preocupado em influenciar o cenário geopolítico internacional. Ele está preocupado em proteger as fronteiras americanas, combater o tráfico de fentanil, proteger as indústrias dos Estados Unidos, tirar os imigrantes ilegais para abrir mercado para os trabalhadores americanos. Ou seja, ele está olhando para dentro do país dele. Claro que a China vai fazer a mesma coisa. E são os 2 maiores parceiros comerciais nossos. Onde nós devemos buscar? O Milei já está procurando se desligar do Mercosul, está se ligando muito mais dos Estados Unidos, se afastando aqui dos países da América Latina. Nós vamos ficar conversando com nós mesmos? Como vai ficar? Como ficam os BRICS nesta história? Esse é o ponto, Capês. Eu ia tocar realmente nessa questão dos BRICS. Tem que ter cuidado nesse relacionamento com os demais países do BRICS. O governo tem adotado uma proximidade na tentativa de, olha, já que Estados Unidos não quer mais olhar aqui para dentro e China tem grandes outros problemas, vamos se relacionar com eles aqui, incluindo a própria China. E esse não é o caminho. O Trump ele tem uma política bastante nacional, bastante voltada para os interesses nacionais, porém, isso não exclui a possibilidade de uma maior cooperação. Só que não nos termos que o Brasil está acostumado a fazer. Cooperações somente na questão de preservação ambiental, para receber doações para a conservação da Amazônia. Agora, o Brasil tem que subir o discurso da política externa para conversas de gente grande. É interesse americano expandir a presença no continente sul-americano, e nós não estamos falando de vender território, de entregar território, não adianta vir com um discurso anti-entreguista, não é isso. Mas é a questão de expandir a parceria comercial, trabalhar na questão de defesa de fronteiras, porque é do interesse americano também, falar de questão de treinamento militar, falar de questões até de energia nuclear, todos esses assuntos interessam os Estados Unidos. Então, se o Brasil só quiser falar aquilo que agrada ao governo Lula, sim, nós vamos permanecer conversando conosco mesmos ou, no máximo, com alguns ali paisecos do BRICS. Agora, se o Brasil conseguir entender qual é a linguagem e a demanda do cenário internacional, com certeza, tanto Estados Unidos quanto China e outras potências europeias também vão ter esse desejo de falar com a gente. Professora Deise Chocari, só para a gente encerrar essa rodada, eu não podia deixar de fazer essa pergunta também. Estou achando que o governo mudou a abordagem com as Big Techs. Tá? Não vai taxar Big Tech? Será que porque o Elon Musk está muito próximo do Trump? O que teria levado a essa mudança de postura? O governo está primeiro olhando as Big Tech, querendo regular. Eu estou sentindo que ele está colocando um pé para trás agora. Tanto que o Haddad diz, não vamos taxar as Big Techs como retaliação. Como é que você vê essa mudança? O governo está começando a entender como deve dialogar com Donald Trump? Eu acho difícil. Eu acho que o governo está mais com receio, por tudo isso que a gente já falou aqui na mesa, das taxações em cima do aço e do alumínio, acho que o governo está com receio. Então, é meio que um tomar lá da cá. Ó, a gente vai tirar o pé do acelerador aqui, mas vocês prestem atenção aí, não taxem a gente. Eu acho que é muito mais um medo do que efetivamente entendemos agora o jogo e não vamos taxar. Acho que o Brasil está com medo das taxações que podem vir aí.